Shalom, a paz dos irmãos a paz dos irmãos. Meu nome é Giovânia. É com grande alegria que estou aqui para compartilhar com vocês mais uma porção dessa poderosa palavra. Eu só tenho a agradecer ao Senhor por essa oportunidade e que todos nós sejamos edificados por essa palavra. Então, vou fazer uma breve oração aqui. Querido Deus, amado Senhor, muito obrigado por esse momento. E eu quero pedir que todas as pessoas, todos os irmãos e irmãs que vão ouvir essa palavra sejam edificados, que eles recebam a revelação do Senhor e que eles possam compartilhar essa palavra e viver dessa palavra. Agradeço por essa oportunidade em nome de Emanuel. Amém. A palavra que eu vou ler está na primeira epístola de João, 1 João, capítulo 3, versículo 11 ao 19. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Então, olha o que essa palavra nos diz. Porque quando todos nós que recebemos Jesus em nossa vida, aceitamos, confessamos Ele como Salvador, o Espírito dele vem habitar em nós. E se o Espírito dele vem habitar em nós, por consequência, as características de Cristo vêm habitar em nós também. Então, a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus e o Espírito de Deus habita em nós, nós aceitamos, o amor também vem fazer parte da nossa vida. Então, nós vamos conhecer esse amor de verdade. E quando a gente lê lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor. Eu não vou ler o restante. Se vocês quiserem depois fazer uma breve meditação em Gálatas 5, vocês vão ver quais são os frutos do Espírito. Mas observando que o primeiro fruto que vem é o amor. Então, se é o amor, e se eu sou de Cristo, com Cristo eu estou. E se com Cristo eu estou, o amor vai estar em mim. Mas esse amor que a palavra de Deus fala aqui, não é aquele amor que eu falo de palavras. O amor ele tem que ser mostrado, o amor ele tem que ser vivido, o amor ele tem que ser mostrado com recurso. Muitas vezes eu falo que amo meu irmão, que amo meu próximo, mas quando eu sei de uma situação que às vezes ele necessita, eu viro as costas. Eu não me importo. Então eu vou falar que amo se eu não pratico? Eu vou dizer que amo se é só de palavras? Não. Eu tenho que padecer, eu tenho que viver esse amor demonstrando. Aqui está tendo uma observação aqui no versículo 12 sobre Caim, que ele era do maligno, porque ele assassinou seu irmão, porque a palavra de Deus diz que Caim tinha inveja de Abel.
Então, a inveja não faz parte do caráter de Cristo. A inveja faz parte do caráter do maligno. O ódio, a inveja, a dissensão, as contendas, tudo isso faz parte do maligno, não faz parte de Cristo. Então, se eu falo que amo, se eu falo que tenho Cristo na minha vida, que tenho o Senhor, como que eu vou viver de maneira desordenada? Como que eu vou viver odiando meu irmão? Como que eu vou viver contendendo com meu irmão? Não o ajudando quando acontece uma oportunidade? Muitas vezes eu fecho meu coração, eu endureço meu coração. Como que eu vou dizer que tenho Cristo na minha vida se eu muitas vezes desejo vingança por alguma coisa? Essa semana mesmo nós meditávamos numa palavra que falava essa questão do ponto fraco. Qual é meu ponto fraco? Eu sei qual é o meu ponto fraco. Cada um de vocês sabe qual é o ponto fraco. Então, o diabo ele não dorme, ele vai ficar rodeando, tentando no nosso ponto fraco. E se o seu ponto fraco muitas vezes é o ódio, ele vai lançar o ódio sobre você para que você crie alguma situação com uma pessoa. Então, a gente tem que vigiar, a gente tem que orar, a gente tem que viver essa palavra. Porque Caim, por não vigiar, assassinou o seu irmão. Porque as obras do irmão de Caim eram justas. A palavra de Deus diz que eram boas, justas. Ele fazia o seu melhor. E Caim não, era invejoso, é maligno. Então, tudo que ele fazia era ruim. Então, como que eu vou dizer que amo se eu fecho meu coração, se eu assassino meu irmão? Porque aqui está falando o seguinte, que se eu não amo meu irmão, a morte permanece em mim e que eu sou um assassino. Então, isso aqui é muito grave, é uma coisa que a gente tem que parar para pensar e meditar, porque essa aqui é a palavra que vai nos guiar, é ela que nos orienta, é ela que vai nos dizer toda a verdade. E aqui diz que se eu vou ser conhecido por aquilo que eu vivo. Então não adianta eu falar uma coisa com a minha boca e viver manifestando de outra maneira, porque as pessoas vão saber. Muitas vezes o meu testemunho vai ser não daquilo que eu falo, mas daquilo que eu vivo, daquilo que eu mostro para as pessoas. É pelas minhas obras. Por quê? As obras não vão nos salvar, mas elas têm que nos acompanhar. As boas obras, ela tem que nos acompanhar, porque essa é a maneira de eu mostrar para o mundo. E outra coisa interessante que eu achei aqui no versículo 13, que fala: Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Com certeza, quando nós praticamos coisas justas e boas, o mundo que é do maligno vai nos odiar, não vai nos perseguir, porque não é desejo dele que nós façamos o bem, é desejo dele que nós vivemos praticando aquilo que é ruim, aquilo que vai nos destruir. Mas Cristo não, ele deu a vida por nós, ele deu a vida pelos nossos irmãos, porque nisto conhecemos o amor, porque através dessa atitude de Cristo, que ele deu a vida por nós, ele demonstrou o quê? O amor. Então o amor ele tem que estar em primeiro, ele tem que estar em primeiro nessa questão aí dos frutos do Espírito, porque por meio dele nós vamos viver de maneira que agrade ao Senhor, só fazendo aquilo que é reto. Então, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, eu quero nesse momento pedir pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, por todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, que esse amor esteja em nós, que nós possamos, ó Deus, viver esse amor, compartilhar desse amor, permanecer nesse amor e que nós possamos a cada dia mais deixar esse amor, permitir que esse amor cresça em nós, para que possamos, ó Deus, mostrar com atitudes, com gestos, com manifestações de que realmente temos essa característica de Cristo em nós, porque o desejo de Deus é que essa característica esteja em nós,
é que possamos, ó Deus, vivenciar desse amor, prosseguindo com esse amor. Então eu te agradeço por essa oportunidade, eu te agradeço por essa palavra e eu abençoo a vida de cada um que vai estar ouvindo essa mensagem. O Senhor abençoe a vida de cada um. Eu te agradeço por esse momento em nome de Emanuel. Amém.